Hoje eu vou responder algumas perguntas feitas lá no meu Instagram. Se você quiser se inscrever lá, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Só que antes disso nós vamos dar uma olhada aqui na opinião de algumas corretoras que estão vendo um pessimismo aqui no Brasil, mas ainda enxergam a bolsa barata. Vamos dar uma primeira olhada aqui no Itaú, né? Que ele cortou as projeções da bolsa brasileira, mas ele ainda vê uma escalada possível de 20% ao fim de 2025, né? E vamos dar uma olhada aqui no que eles têm a dizer então. Diante de juros altos, inflação e o câmbio, o Itaú corta as projeções para o Bovespa de 165 mil pontos para 145 mil pontos. O principal motivo por esse rebaixamento é a perspectiva de aumento de custo de capital para as empresas listadas na B3, além de uma leve revisão negativa no lucro das companhias. Aliás, né, se você está falando do aumento do custo de capital, você acaba também já tendo esse reflexo no lucro das companhias, né? Inclusive, quanto maior a Selic, maior o custo do endividamento. Então as empresas vão querer crescer menos, as que já têm crescimento contratado vão sofrer ali por conta da Selic alta, né? Toda essa história que vocês já sabem. Então o Itaú entende que a bolsa está no momento de valuation favorável, um PL aqui múltiplo de 6,7, é um múltiplo bacana, né? No entanto, eles entendem que a dinâmica dos resultados corporativos devem ter um viés ligeiramente negativo, mas ainda assim eles preveem um crescimento de lucro de 2 dígitos para esse ano, mas reforça que os números podem ser revisados para baixo devido aqui à Selic, né? E essa inflação mais elevada. Então são dois indicadores econômicos do Brasil que podem pressionar o lucro das empresas, fazendo revisões para baixo. Mas na minha visão, a bolsa já está tão descontada que o mercado já precificou assim cenários bem adversos. Só que o problema é o seguinte: conforme vai desenrolando mais cenários adversos, eles começam a precificar mais adversos para frente ainda. Então eles vão precificando anos e anos e anos à frente. E aí quando tiver uma reviravolta, de repente, que eu sempre digo para vocês, ou esse governo muda aqui de rumo do nada, né? A bolsa tende a disparar por conta disso, já precificou muita coisa para frente. Ou de repente um novo governo ali em 2026 também tende a ter uma grande disparada ali na sequência, né, quando o governo for eleito. Do ponto de vista técnico, eles entendem que o Ibovespa está próximo do território sobrevendido, falando graficamente isso aqui, né? Mas a situação é desafiadora para a indústria de fundos local e o estrangeiro mostra apetite limitado para investir no Brasil. Realmente o estrangeiro está retirando aqui, o dólar não para de cair, né? Fica mais difícil para ele. Eles entendem então que nesse momento é interessante investir em ações que ofereçam carrego, isso é, uma boa perspectiva de remuneração aqui de dividendos, né, para ajudar a levar aí esse cenário difícil. Só que aí ele cita aqui várias empresas e muitas delas não são exatamente empresas de carrego, né? A gestora SPX já tem uma visão muito mais dura aqui da realidade do Brasil. Eles enxergam que o Banco Central terá de elevar a Selic a níveis extremamente elevados ou admitir a dominância fiscal. E ambos os cenários são horríveis, né? Selic é extremamente elevado, estamos caminhando para isso, não estamos tão longe assim, é um cenário bem complicado. E a dominância fiscal é simplesmente o Banco Central fala, não adianta mais a gente subir os juros, não tem efeito, tá dominando aqui a questão do governo, o fiscal do governo, né? A gastança, todas essas iniciativas do governo aí estão dominando, não adianta mais a gente subir a taxa de juros. E nesse cenário fica mais grave ainda, porque cada erro do governo ali vai pesar ainda mais, né? A gente vai ter dólar disparando mais, inflação subindo mais, assim, descrédito total do Brasil. Então, enfim, cenários bastante feios. Ele relembra da questão do pacote de corte de gasto do governo, onde o mercado tinha uma expectativa de repente virar algo positivo e foi uma coisa que piorou muito mais, né? Piorou as expectativas. Um pacote de corte de gasto que anunciou uma gastança no futuro, né? Então olha só, na prática o pacote gerou ainda mais preocupação, pois deixou claro que o governo tem pouca disposição para tomar medidas de austeridade. Então, deste modo, caso o governo não adote novas medidas fiscais, o ajuste virá pela inflação, que vai aumentar até que o estoque de dívida perca relevância em termos reais em relação ao PIB. Então, segundo a SPX, o Banco Central tem duas opções aqui, tá? Para domar a inflação e reancorar as expectativas, o Banco Central terá de aumentar os juros para níveis extremamente elevados, mesmo sabendo que a raiz do problema é o fiscal. A outra opção do Banco Central seria deixar o ajuste vir pela inflação e ficar atrás da curva para evitar uma piora do déficit nominal. Então,
para deixar o déficit nominal não se agravar ainda mais, ele simplesmente deixa uma coisa que é muito terrível também, que a inflação começou, vai se distanciar da meta, vai para o vinagre, né? Neste caso, o Banco Central estaria implicitamente admitindo a dominância fiscal, ou seja, eles já não querem mais tentar buscar a meta da inflação, porque esse é o objetivo principal do Banco Central. Se eles falam que não vão mais aumentar os juros e a inflação está acima do teto limite da meta ali, eles vão ter que falar, ó, já desistimos, dominância fiscal tá pegando solta aí, já era. É um cenário bem ruim, né? Pega bem mal também para o Brasil. A situação só não é pior porque o Brasil ainda conta com um nível de reservas internacionais que supera o estoque da dívida em dólar. Assim, a depreciação cambial não prejudica a situação fiscal do país. Pelo menos isso, né? Porque o dólar também está disparando no cenário de dominância fiscal, ele dispararia ainda mais. No restante da matéria, eles dizem ali o que eu sempre digo para vocês, né? Ou o governo muda de postura, o que eu acho improvável, eles também, ou espera-se então as novas eleições, e aí o povo percebe que a situação está feia e elege, aliás, um novo governo ali, né? E isso, um ponto que poderia fazer isso é exatamente o aumento do dólar e a inflação muito alta, né? Então o cenário de dominância fiscal acho que seria pior para o governo, né? Do que a Selic altíssima, né? O governo é tão tonto que ele fica defendendo, batendo nessa tecla da taxa de juros, mas seria melhor para ele a taxa de juros altíssima. Se a taxa de juros cai, a inflação aí é que o povão não vai gostar nada disso. A inflação já está alta. Imagina piorar muito mais isso, e o dólar também. Então agora vamos às perguntas feitas lá no Insta, tá? Então começando aqui pela pergunta feita pelo Rafael, expectativa de preço para o follow-on da Caixa Seguridade. É difícil a gente falar uma expectativa de preço, né? Mas depende muito de como está o mercado no momento. O mercado do Brasil não está nada bacana, isso já é negativo, mas para as seguradoras até que está um mercado ok, né? Um pouco da queda da Caixa de Seguridade tem sido por conta exatamente da expectativa do follow-on, né? Mas o que eu poderia dizer aqui como um chute? 10% de dia, talvez no máximo aqui 15% de desconto aos preços ali que ela esteja rodando recentemente. Então assim, ela está 14,14, então eu diria 12,50, na pior das hipóteses, R$ 12 ali, né? Mais ou menos assim. Agora, se você imaginar que a Caixa de Seguridade vai continuar a cair, vai ficar a preços baixos e vai demorar para fazer o follow-on, vai ficar enrolando ali, aí o que pode acontecer é ter preços ainda menores esse follow-on, porque não tem como a Caixa de Seguridade, vamos supor que ela caia a 9 e fica mantida lá nos R$ 9, fazer um follow-on a 12,50, que eu estou aqui chutando um preço, né, 12,50. Não tem como, então vai depender muito do preço que ela está ali. Aos preços de hoje, 14,14, eu falaria 12,50. O Victor fez uma pergunta que eu vou fazer vocês refletirem bastante, tá? Ele perguntou o seguinte: melhor empresa elétrica hoje visando crescimento de receita e caixa. Vocês sabem que a que eu vejo mais descontada na minha visão é a Eletrobras, mas será que nesse negócio de crescimento dá para classificar ela dessa forma? Você tem que refletir com muita calma, né? Ele perguntou aqui, ó, crescimento de receita e caixa. Não é o foco de dividendo. A Eletrobras é um case gigantesca, que tem muito turnaround para fazer, tem a questão ali dos enroscos da questão da dívida, tem com o governo, tem os preços de energia que ela está meio descontratada, tem muito enrosco acontecendo com ela. Se você está ali, se você gosta de acompanhar a empresa, vai ser muito bacana você ver essa explosão que ela vai dar ali mais para frente, provavelmente é a minha opinião, tá? Tem um grande crescimento para acontecer, uma recuperação. Mas depois disso, vai estar no DNA dela o crescimento? Vai ser difícil ela ter esse crescimento tão grande, ainda mais do tamanho que ela está, né? Então, é uma empresa que deve partir para os dividendos ali, né? Enquanto a Auren Energia também é a mesma coisa, só que com menos enrosco para a gente acompanhar, né? Mais simples ali. A questão da dívida e tá pesando mais, inclusive, que na Eletrobras, mas assim, é só isso ali, basicamente. Tem as turnaround que ela vai fazer no ativo da S Brasil e tudo mais, mas enfim, é um case de recuperação em algum momento mais para frente, depois vai partir para os dividendos, né? É isso que deve acontecer. Serena, talvez vá continuar num case aqui de crescimento, que para alguns não vai fazer tanto sentido, não sei, né? Ela é uma empresa menor, talvez ela tenha uma recuperação muito explosiva, mas depois vai partir para os dividendos ou vai ficar na dúvida, numa empresa meio nova ali. Neoenergia, a energia já tem uma pegada mais de crescimento, ela também está sofrendo com a dívida, mas já dá para entender que depois talvez ela continue engatando novos crescimentos. E do outro lado, tem duas empresas que já têm múltiplos mais esticados. Por quê? São empresas que já se provaram. A gente sabe que está no DNA da Engie dividendos com crescimento. Então, às vezes, ela até sacrifica um pouco de dividendo para crescer.
enquanto a Equatorial está no DNA dela crescimento, né? Ela foi até para o setor de saneamento, então ela quer crescer e ponto final. Então as duas a gente tem certeza, DNA de crescimento, né? Elas vão ali buscar ao máximo isso. Por exemplo, a Equatorial, a distribuidora de energia não dá para ficar comprando infinitamente do governo e fazer aquele turnaround que ela vem fazendo, né? Então depois disso, talvez não tivesse um crescimento tão forte assim, mas ela, ao ir ali até mesmo para o saneamento, ela mostra que ela vai para todo lado que tiver em busca de crescimento. Então acho que sim, essas duas empresas dá para acreditar em DNA de crescimento. Então depois de uma recuperação pelas compressões aqui que elas estão pelo Selic e tudo mais, né, que está pressionando a dívida das duas, elas devem continuar a apresentar um crescimento. Então, olha só, vamos dar uma olhada rapidinho aqui na Equatorial e na Engie, uma queda de 22,5% na Equatorial, um PL de 15,25, pode parecer caro, mas é porque ela tem aqui uma perspectiva de melhorar muitos resultados ainda dentro, né? Um PVP de 1,32 e um dividendo de 1,99, vem em queda forte aqui nos últimos dias. A gente pode ver que só mesmo pelo PVP histórico dela, a gente já vê que ela está bem abaixo da sua média, né? E se for ver pelo EV/EBITDA, também está um pouco abaixo da sua média. Quando a gente olha aqui o crescimento do EBITDA, olha só, vem crescendo como um reloginho ao longo dos últimos anos, mas o lucro líquido oscila muito. Oscila porque ela também tem uma dívida que vem crescendo bastante, a Selic do Brasil muda, né? O processo turnaround também é mais complicado, mas enfim, o EBITDA é o crescimento do lucro no futuro, né? E aí a gente tem aqui a Engie, que está com um dividendo de 7,70, já é um dividendo bem melhor ali, né? E temos um PL de 6,83, um PVP de 2,73, e temos aqui uma queda de 15% nos últimos 12 meses, uma queda aceleradíssima aqui nos últimos dias, né? Temos um EV/EBITDA abaixo do número ali da Equatorial e também bem abaixo da sua média, o que mostra que o desconto da Engie está mais bacana, né? Ela está bem abaixo da sua média, 5,51 contra a média de 7,78. Enquanto a média da Equatorial é praticamente igual à da Engie, mas ela está a 6,90, está mais colada aqui. Vocês percebem que isso já é um grande indicativo que a Engie está mais descontada frente ao seu próprio histórico, né? Então olha só, o EBITDA da Engie ela vem crescendo bastante, exceto a pandemia, a crise hídrica, ela cresceu aqui como um reloginho. O seu lucro vem também acompanhando muito bem, mais até de perto do EBITDA do que no caso ali da Equatorial. E os dividendos oscilam um pouco, que eventualmente pode desagradar o mercado. Esse crescimento, assim como na Equatorial, também traz uma dívida crescente, mas os resultados crescem junto, o EBITDA cresce junto, o que deixa uma situação relativamente tranquila. O Matheus perguntou o que esperar do Bitcoin em 2025. Ao invés de a gente falar especificamente de 2025, nós vamos ver que essa matéria que está muito interessante, tá? Que traz uma visão já de curto/médio prazo muito positiva de mudanças para o Bitcoin, tá? Então olha só, a gestora diz que centenas de empresas comprarão Bitcoin nos próximos meses. O executivo destaca que antes as empresas só contabilizavam as perdas no Bitcoin, mas agora elas também poderão registrar os ganhos em criptomoeda. Sei que parece loucura, mas é verdade. No entanto, depois dessa mudança aqui, dessa lei, as coisas mudam. O que acontece? Vamos ver aqui a mudança. Vai? Então eu vou ler tecnicamente aqui, depois eu explico para vocês, tá? Então aconteceu aqui essa lei, a ASO 2308, que ela foi aprovada ali dia 15 de dezembro de 2024, e antes disso, o que acontecia? O Bitcoin ele era tratado sobre a PCGA, Princípios Contábeis Geralmente Aceitos, como um valor intangível, sujeitos a teste de imparidade. Isso significa que as empresas que compravam Bitcoin tinham que marcar seu valor em seus livros no momento da compra, e depois disso, reduzir o valor se o preço caísse. Porém, se o preço subisse, elas não poderiam ajustar o valor para cima. Então o que acontece? Eu sou lá uma empresa e compro o Bitcoin. Vou falar um número aleatório, $1.000 ali, eu comprei o Bitcoin ao valor de $1.000. E aí o Bitcoin caiu de 1.000 para 950. Eu tenho que realizar lá nos meus livros a marcação a mercado. Então os números da minha empresa ficariam marcando aqui um prejuízo via marcação a mercado. Só que se esse Bitcoin subisse, eu comprei a 1.000 e ele subisse para 2.000, eu não poderia fazer essa mesma marcação a mercado. Então era um negócio que não ficava visível via marcação a mercado esse ativo que você tem ali. A não ser que você realizasse o lucro e vendesse o Bitcoin, mas as empresas não gostam muito de ficar fazendo trade de Bitcoin, né? A maioria pelo menos, né? Então, se a Microsoft, por exemplo, a Microsoft quer lá comprar o Bitcoin caía, ela marcava a mercado um prejuízo ali, aí subia, passava do preço médio dela, ela não podia marcar mais, né? Então assim, é meio ruim isso aqui, e isso aqui abre um grande espaço para as empresas começarem a comprar Bitcoin.
Então, com isso, não é apenas a MicroStrategy, e sim uma verdadeira mega tendência, o grande o suficiente para inclinar o mercado do Bitcoin significativamente para cima esse ano 2025. Então a gente está vendo o Bitcoin oscilar ali, mas essa tendência é extremamente positiva, tem várias empresas comprando. Então nós vimos o Bitcoin no fim do ano passado ganhando grande força com a eleição do Trump ali, né? Mas nesse começo de ano, e no finzinho, bem na retinha final do ano ali, ele começou a derrapar, né? Então ele vem aqui, chegou a passar os 107 mil pontos e tudo mais, e aí ele vem recuando e está tentando novamente ultrapassar a marca dos 100 mil pontos. E pensar no curto prazo é um pouco difícil de prever para onde ele vai, talvez ele realize sim um pouco mais, mas a verdade é que cada vez o pessoal está mais adotando o Bitcoin, e essa matéria eu achei bastante interessante. Eles mostraram ali uma tendência de subir já em 2025, mas isso deve trazer um efeito gradual, né? Aos poucos as empresas vão comprando ali, eu não sei se vai ser tudo em 2025, mas já é uma grande notícia aquilo ali, né? E se você pensa em comprar Bitcoin, eu te recomendo a CoinFury, que é uma corretora totalmente livre de taxas e uma das mais completas, né? Então você pode, por exemplo, fazer um Pix de reais para dólar, deixa lá rendendo a taxa de juros americana mais 0,5%, tá rendendo 5% ali ao ano, mas ele rende diariamente, enquanto você vai ali alocando de repente no Bitcoin ou até em ações estrangeiras, brasileiras, se você quiser, né? Mas como a gente está falando de Bitcoin, você pode deixar ali na renda fixa dolarizada, enquanto você vai comprando o Bitcoin ali aos pouquinhos, isso totalmente livre de taxa. Então você não paga nem aqueles spreads altíssimos que as outras corretoras cobram e nem taxa de corretagem para comprar Bitcoin. Então no final das contas você vai comprar mais Bitcoin pela CoinFury do que em outras corretoras, como por exemplo a corretora Líder, que eu já mostrei ali para vocês pau a pau, gravei e mostrei que estava comprando mais Bitcoin na CoinFury do que na outra corretora. E se você quiser se cadastrar na CoinFury, utilize meu código de convite TOPACOINS, que aí após as primeiras negociações você vai concorrer a R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Então imagina, você vai lá e faz sua primeira compra do Bitcoin e pouco tempo depois você ganha R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Não se esqueça de utilizar meu código de convite, tá na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!